Oi pessoal, estou aqui para passar um pouquinho da lavanda para vocês, com algumas dicas que serão ótimas para o dia a dia, dentro da nossa rotina. Então assim, a lavanda todo mundo conhece, mas o que as pessoas não sabem é que existem mais de 400 tipos de lavanda. E as cores são lindas, elas são lilazes, rosas, brancas. Quando se anda por campos de lavanda, e você conhece todas elas, é maravilhoso, é uma experiência que todo mundo deveria ter. Quem sabe a gente não faz uma viagem até lá com vocês, né? Mas aqui hoje, o que eu vou estar passando? Bom, a lavanda, ela é considerada a mãe de todos os óleos essenciais. É um óleo que a gente fala que ele é coringa, que ele é um óleo que a gente tem que, apesar de eu não recomendar de andar muito na bolsa, de tomar muito sol, de ter muito calor, mas é um óleo que a gente tem que andar com ele num outro vidrinho menorzinho e carregar dentro da nossa bolsa para o uso do dia a dia. Então, assim, a lavanda verdadeira, essa lavanda que eu darei aqui, essas dicas para vocês, nós chamamos, em termos de botânica, né, dentro da taxonomia dela, de lavândula angustifolia ou lavândula officinalis, tá? Essa lavanda, ela tem entre os seus compostos uma grande quantidade em termos de terpenos e terpenoides. Ela tem um terpenoide que é o álcool, que traz uma efetividade na área de poderoso antisséptico, cicatrizante. Um outro ativo que a gente estuda muito, que são os ésteres, então é o acetato de linalina, que dá essa suavidade, essa propriedade relaxante e calmante que a lavanda possui. A recomendação da lavanda, nós falamos que ela pode ser usada por um bebê a partir do momento que ele nasce até o tempo que a gente chama de uma criança até os 12 anos, sem a menor contraindicação. Gestante a partir do 5º mês também, numa dosagem correta de 1%, pode utilizar dos benefícios da lavanda francesa, lavanda verdadeira, e idosos também podem utilizar a lavanda sem a menor contraindicação. Ela é um dos óleos que podem ser usados puro, direto na pele, para determinadas patologias que eu estarei listando aqui para vocês com essas pequenas dicas do dia a dia, tá? Lembrem sempre, lavanda é o óleo coringa que a gente tem que ter na nossa farmácia viva dentro de casa ou carregando dentro de nossa bolsa. Então a primeira dica, né, que eu darei para vocês, eu psicóloga, trabalhando na área de droga dependência, depressão e síndrome do pânico, vivi durante 20 anos trabalhando com médicos, neurologistas e psiquiatras, aonde nós, em senso comum, pessoas normais, já temos algumas dificuldades, muitas vezes, para dormir, e pessoas dentro de alguns transtornos mentais, emocionais, normalmente fazem uso de muita medicação. Então, assim, eu trabalho junto com médico e psiquiatra, não sou contra o uso de medicação, longe disso, eu acho que deve fazer parte da nossa medicina integrativa, complementar, que antigamente era chamada de alternativa, e que eu nunca achei que nós deveríamos ter ou o uso de um ou o uso de outro. Mas, se uma pessoa tem algum problema para dormir, demora para pegar no sono ou acorda durante a noite e ela pode ainda não estar usando, o que eu agradeço, nenhuma medicação alopática, nós podemos indicar o uso da lavanda de modo muito simples. Então não precisa ingerir, não tem dificuldade, eu simplesmente pego óleo de lavanda verdadeira de grau terapêutico com muito uso para a área de transtornos mentais e emocionais e simplesmente pingo 2 gotinhas numa bolinha de algodão, num pad e coloco entre a fronha e o travesseiro. Então, para pessoas que estão com esse transtorno do sono, usem a lavanda. Então,
pessoas ou nós mesmos, quando temos alguma dificuldade no sono, sendo com transtornos emocionais ou mentais ou simplesmente porque a gente teve um trabalho mais puxado durante a semana, a recomendação: 2 gotas numa bolinha de algodão, colocada entre a fronha e o travesseiro. Pode ser passado na sola dos pés, apesar da lavanda poder ser usada pura, eu gosto, para passar na sola dos pés, eu gosto de fazer uma diluição num óleo vegetal, podendo ser um óleo de semente de uva, e colocado também num aromatizador elétrico ou num umidificador. Num aromatizador elétrico, esses de tomada, que normalmente nós vendemos ou outras empresas também vendem, eu recomendo para uma noite ser colocado uma média de 20 a 25 gotas, tá? E em umidificadores, entre 6 e 10 gotas. Então, para insônia, fica a dica, a primeira dica para vocês. A segunda dica: quando eu estudei, a gente sabe que a aromaterapia foi descoberta por René Maurice Gattefossé e que teve esse transtorno com a sua mão. Eu, infelizmente, tive queimadura no meu rosto e estourei uma panela de pressão 2 vezes. E o que eu usei? Adivinha? A lavanda. Então, para queimaduras, sejam elas de ferro ou numa panela ou queimadura de sol, eu recomendo o uso de lavanda. Para queimadura de sol com uma área um pouco maior exposta ao sol, talvez eu recomende o uso com um gel de aloe vera, tá? Ou um creme que não contenha óleo mineral. E aí a gente pode fazer a medida. Para cada colher de sopa, eu usar entre 2 e 6 gotas, dependendo da área que a gente utilizará. Quando é uma queimadura pequena, que eu encostei num ferro, ou uma queimadura porque teve uma fritura, ou encostei na panela, eu posso simplesmente passar puro. Por isso é que eu sempre digo: lavanda na cozinha e lá na lavanderia, ela tem que fazer parte, deixar ali num armarinho, fazer parte da nossa farmácia viva. Uma terceira dica que eu gostaria de passar para vocês seriam em alergias. Então, crianças que são picadas por insetos e que podem ter uma reatividade a essa picada por causa do veneno do inseto, passem a lavanda pura, mesmo sendo um bebê pequenininho. Pode ser usada a lavanda do momento que ele nasceu até o que nós consideramos uma criança, até 12 anos, puro em locais de picadas. Dermatites, eczemas, algum problema de pele com uma reatividade normal que pode vir por um problema emocional, já que a nossa pele ela tem uma ligação muito grande com a nossa parte emocional, eu recomendo o uso de lavanda com óleo vegetal de calêndula. Então, lembrando, o óleo de calêndula é um óleo macerado, tá? E que nós colocaremos, dependendo da quantidade, eu sempre recomendo uma colher de sopa do óleo vegetal de calêndula e que se coloque entre 2 e 6 gotas. Agora, para a parte de acne, que fica essa nova dica. Muitos adolescentes nervosos, a época das meninas na menarca, os meninos na parte hormonal, na adolescência. Então, eu recomendo muito que seja passada a lavanda em determinados pontos que podem estar gerando uma infecção por uma acne, um comedão, e ele pode ser passado puro. Aí a gente pode falar de algumas pessoas que têm rosácea, tá? Rosácea, existem pessoas que começam a desenvolver ou no frio ou no calor, e eu posso utilizar tanto com óleo de calêndula ou com óleo de rosa mosqueta. Então, para face, eu recomendo sempre uma gota do óleo essencial de lavanda no óleo vegetal que você escolheu, podendo ser o óleo vegetal de rosa mosqueta ou o de calêndula. Gestante. A gestante, nesse momento tão gostoso da vida dela, mas que com o passar dos meses pode começar a se sentir um pouco mais cansada, com dificuldades para dormir e com algumas dores nas costas por causa da modificação em termos da sua postura, recomendo utilizar
em óleo de amêndoas doce, que também é um poderoso emoliente e ajudará na elasticidade da pele, utilizando sempre na dosagem de 1%, ou seja, quando eu recomendo uma colher de sopa do óleo de amêndoas doce, colocar 2 ou 3 gotas, não mais do que isso, e massagear as costas, os quadris ou passar na sola do pé no momento em que ela estiver indo para a cama, para ter uma boa noite de sono. Bom, a lavanda ela é maravilhosa, então a próxima dica seriam para pessoas que possam ter uma determinada patologia chamada psoríase. Então, a psoríase, eu recomendo que seja feito o uso de lavanda, podendo ser usado no óleo de argane, de gergelim ou de calêndula. E pode ser na dosagem média de 4 gotas para uma colher de sopa quando for na parte corporal. Quando for no facial, lembrar sempre de uma gota apenas em uma colher de café ou de sobremesa, tá? E aplicar todas as noites, porque vai trazer uma paz, uma calma, minimizar a ação do cortisol e, consequentemente, também melhorar a parte do sistema tegumentar. Transtornos de ansiedade, momentos em que você esteja passando por uma dificuldade e esteja um pouco mais ansiosa ou pela TPM, pegue o óleo de lavanda, pingue uma gota num lenço de papel ou na sua própria mão, inale, inspire, traga toda essa calma, essa paz, faça um movimento interno de você acalmar, relaxar e trazer toda essa delícia que o aroma de lavanda traz para a gente em momentos que possam ser em fases difíceis que nós estejamos passando. Quando eu dou a aula, né, dentro do curso de formação, eu uso um pouquinho de algumas outras medicinas para falar como a aromaterapia pode ser usado complementando várias terapias. Uma das terapias que eu gosto muito é a medicina tradicional chinesa. E quando nós falamos em elementos, né, no elemento fogo, que nós temos uma deficiência de fogo, ou que nós precisamos tonificar ou sedar, no momento em que esse meridiano, que o Qi do coração precisa ser suavizado, sedado, nós usamos também a lavanda em pontos que podem ser feitas a puntura, pode ser feita a colocação do bastão de carvão em pontos na medicina tradicional chinesa. Na medicina ayurveda, eu gosto muito de falar que a lavanda, ela traz para uma pessoa que está em desequilíbrio de vata, ela traz essa calma, esse momento de a mente acalmar aonde ela está passando como um macaco pulando de galho em galho, esse momento por uma automassagem, pela inalação, no momento da meditação, ela trará essa paz, esse equilíbrio, tanto para o dosha vata em desequilíbrio, quanto também para o dosha pitta. Para o kapha eu não recomendo muito, porque o kapha já tem uma tendência, né, de ter essa paz, essa calma, e a lavanda eu não recomendo muito para este dosha. Quando nas aulas eu falo de chakras e que nós trabalhamos também na harmonização de chakras, eu gosto muito do óleo de lavanda para usar no momento onde você vai harmonizar o chakra da coroa ou coronário, em momentos que você precise entrar em introspecção, em meditação, que eles te trazem esse pensamento, mais o óleo da lavanda, te trará essa possibilidade de você estar em paz, se conectando com o divino. Eu também falo um pouquinho, que eu tenho voltado a estudar, um pouco de astrologia.
Então, uma das características muito legais da lavanda é que ela está ligada ao signo de Virgem, ao planeta Mercúrio. Então, eu também, como uma boa virginiana que já tem uma tendência a ter os meus momentos de toque, né, de obsessividade, quando você se sentir, se você tiver essa conexão e for do signo de Virgem e tiver essa crença, use o óleo de lavanda também para acalmar a sua mente quando você fica com os pensamentos repetitivos e que podem te atrapalhar um pouquinho na execução de determinadas tarefas, ou você fica ensimesmada e não sai do determinado local. A lavanda, ela irá te ajudar a trazer essa calma, essa paz para você poder seguir em frente. Voltando um pouquinho até para sistema tegumentar, eu me lembro do uso de óleo de lavanda em compressas para determinados abscessos ou furúnculos. Então você pode usar, aquecer a água, ter determinados tecidos, esses que são vendidos como um Perfex, mas daqueles branquinhos, usados exatamente para trabalhar dentro de área da saúde. Então você aquecer esse paninho na água, colocar uma gota de lavanda ou duas na localidade onde tem o furúnculo e o abscesso e ir fazendo essas compressas, podendo retirar essa inflamação e essa infecção, já que o óleo de lavanda ele trata de inflamações, infecções e pode auxiliar nesse momento com essa determinada patologia. Cólicas, nossa, meninas que estão entrando na menarca, mulheres que em época da ovulação podem ter muitas cólicas que são indesejáveis, doloridas. O uso da lavanda em massagens abdominais como antiespasmódico é poderoso. E eu, nesse momento, eu uso muito o óleo vegetal de copaíba. Por ele ser um anti-inflamatório, ele tem ajudado muito nessas fases de cólicas, onde a musculatura fica muito rígida e a dor é extremamente incômoda. Assim também como bebês com cólica, quando eles começam a ter essas determinadas dores e que são muito chatas para nós mães sentirmos o nosso bebê dolorido, chorão, né? Então eu tenho usado aquecer um pouquinho do óleo de copaíba em banho-maria, bem pouquinho, e adicionar uma gota em uma colherzinha de café, fazendo massagem, se você puder estar fazendo massagem, uma chantala, trazendo essa tranquilidade para o bebê. Então, ó, ficaram essas dicas todas, espero que você tenha aproveitado uma ou duas ou todas as dicas que foi passada por aqui com o óleo de lavanda. Então, até uma próxima vez, um beijo grande, até mais!